Boa tarde aos meus alunos do Colégio Laplace, Piratininga, professor Anderson Torres, disciplina História. Turma, sexto ano do Ensino Fundamental 2. Data 2 de julho de 2020. Esse foi o nosso cabeçalho. Bom, antes de começar a nossa aula, que terá o tempo de 15 minutos, eu gostaria de pedir a inscrição no canal, porque muitos que estão inscritos ali, inclusive nem são alunos. Dentre eles eu tenho a minha mãe como minha fã também, que me assiste e dá like. Então eu gostaria de, por favor, pedir que os alunos também se inscrevessem. Eu conversei com vocês na videoconferência, pensei que boa parte fosse se inscrever, mas não se inscreveram. Então eu faço esse apelo, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 4, que é esse aqui. Tá? Essa foto aqui é bem emblemática, que ela faz parte de um filme. O capítulo 4 tem o seguinte título: Civilizações fluviais na África e na Ásia, ou seja, aquelas civilizações que surgiram próximas a leitos de rios, como, por exemplo, o rio Nilo, que deu origem à civilização egípcia, ou os rios Tigre e Eufrates, que deu origem a uma série de civilizações numa região chamada Mesopotâmia. Tá? Na aula passada, eu havia comentado sobre o surgimento, nesse mapa, de diversas regiões onde surgiram as civilizações. Egípcia, aqui no caso a Mesopotâmia, a civilização indiana, hindu, e a chinesa. Também falei sobre a formação do Estado, como é que surgiu o Estado, hierarquia social. Hierarquia social são quem comanda, quem vem abaixo de quem comanda e assim sucessivamente. Passei os exercícios da página 69, recapitulando números 1 e 2. Também os corrigi. Então esse foi o nosso, resumo geral para sabermos exatamente onde paramos. Agora, eu gostaria que, por favor, vocês abrissem na página 70. Página 70, aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem esse desenho. O título é O Desenvolvimento da Escrita. O desenvolvimento da escrita, ela é um dos maiores acontecimentos, na história da civilização humana, porque é aquilo que permite o desenvolvimento da cultura, da ciência, da tecnologia, da comunicação, etc, etc, etc. Da religião. E também é um marco na historiografia que divide a pré-história da história, ou seja, a invenção da escrita. Eu vou fazer uma leitura e, à medida que for lento, vou pedindo que vocês façam aquele procedimento básico que é sublinhar e usar a caneta marca-texto, a canetinha marca-texto. Isso é importantíssimo para que vocês possam estudar futuramente. Então vamos lá, o desenvolvimento da escrita. Com o crescimento das cidades, das aldeias, que viram cidades, Isso é importante ressaltar. As relações entre os membros da comunidade e entre pessoas e instituições tornaram-se mais complexas. Ou seja, foi crescendo, a questão foi se tornando mais complexa. As relações de poder, as relações de leis, etc, etc. Diferentemente do que ocorria nas aldeias, nas cidades mais populosas, nem todos se conheciam. Isso não é difícil entender, Numa cidade, você não conhece todo mundo. Você conhece um bocado de gente, mas não conhece todo mundo. Agora, numa aldeia, numa cidadezinha pequena, fica bem mais fácil. Não se conheciam ou praticavam o mesmo tipo de atividade. Algumas obras, como os canais de irrigação, lembrando sempre dos leitos de rios,
que possibilitavam transportar as águas dos rios para as áreas mais distantes das margens. Para quê? Para a agricultura. Levava mais tempo para ser construído do que a duração da vida das pessoas de uma geração. Era difícil realmente você construir uma obra naquele período. Esse primeiro parágrafo vocês não precisam sublinhar. Isso aí foi só uma introdução. Agora, a partir daqui que vem as informações mais relevantes. Nessas condições, tornou-se difícil reter e transmitir oralmente as informações e os conhecimentos necessários para manter as cidades funcionando. Ou seja, se a cidade cresceu, você precisa de uma organização mais bem trabalhada, mais bem apurada, você precisa desenvolver um conjunto de leis, de regras. Como é que você vai fazer isso? Só falando? Não dá. Por isso, foram criadas maneiras de registrar essas informações e esses conhecimentos com os primeiros sistemas de escrita. Lembrando que essa escrita que nós temos hoje não era igual naquela época, tá? Era completamente diferente. A escrita ela foi passando por um processo de desenvolvimento até ter esta cara que nós conhecemos. Lembrando que diferentes civilizações construíram diferentes tipos de escrita. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, no Oriente Médio, ou seja, o primeiro sistema de escrita, se entende, se desenvolveu por volta de 4.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, que é chamado também de região do Oriente Médio. É um pouco acima, né? Mas é o Oriente Médio. Existe uma divergência com relação a isso. Alguns dizem que os hindus e os chineses também inventaram um sistema de escrita. Tá? Então, nós, historiadores, de uma maneira tradicional, dizemos que o sistema de escrita surgiu na Mesopotâmia por volta de 4.000 anos antes de Cristo, mas isso é só uma definição para que nós possamos ter uma ideia. Mas existem outros estudos a esse respeito. Dito isso, por favor, sublinhe todo esse parágrafo. Que é esse aqui, ó, o segundo, tá? Por favor, sublinhe todo esse segundo parágrafo. Ele começa em nessas condições e vai até Oriente Médio, porque aqui você está falando sobre a origem da escrita. Seguindo, no início, a escrita serviu para facilitar a contabilidade. O que é a contabilidade? Contar, né? Fazer a contagem das coisas, sacas, grãos de trigo, etc. Relacionado à agricultura. Controlar a circulação de produtos e fiscalizar pagamentos. Era importante o sistema de escrita ou algum tipo de sistema que lembrasse a escrita, né? Isso é importante, para poder você exercer algum controle sobre esses procedimentos. Os sinais utilizados eram pictogramas que lembravam a forma de coisas que elas representavam. Então, por exemplo, um pássaro, quando você se referia a um pássaro, você tinha a imagem de um pássaro. Eles procuravam, para você entender a escrita, você tinha que olhar e ver assim, tá, então ele está falando disso aqui, está falando de um pássaro, que é um pássaro. Era uma forma bem simples e rudimentar de escrita. Com o tempo, esses símbolos tornaram-se mais simples e passaram a expressar ideias. Aí já é um pouquinho mais complexo. Como essas figuras tinham forma de cunha, esse tipo de escrita ficou conhecida como cuneiforme. É um nome meio estranho, eu sei, mas é por causa da cunha, né? O que é cunha? Cunha é uma ponta. Ele pegava uma pedra de argila e ficava com a cunha escrevendo os símbolos. Depois aquilo secava e virava um documento. É como se isso aqui fosse argila.
né? Aí você pega, vai escrevendo em cunha ali, depois aquilo seca, fica registrado. Por isso que quando vocês, quem teve já a oportunidade de visitar um museu, já deve ter visto isso. Na própria página aparece um modelo, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é com uma escrita cuneiforme. O cara separa, né, quadrados e vai escrevendo. Cada quadrado desse aqui significa algum tipo de informação. Obviamente, né, quem sabia ler esse tipo de escrita tinha maior facilidade. Logo, ele passou a ser usado também em textos religiosos, contratos, declarações reais e poemas. Então, por favor, eu peço que essa informação é relevante. Esse terceiro parágrafo, sublinhe, por favor. Ou passem a canetinha marca-texto. Vai no início e termina em poemas. Aprender a escrever, continuando. Aprender a escrever e a decodificar esses sinais era tarefa de especialistas, os chamados escribas. Escritas, né? Um escriba precisava estudar por muitos anos para aprender a ler e escrever. Também é importante essa informação. Sublinhe, é o último parágrafo. Então, nessa página, na página 70, vocês vão sublinhar do segundo parágrafo em diante. O primeiro não precisa, que é só uma introdução. As informações mais relevantes estão contidas no segundo, terceiro e o quarto parágrafo. E, finalmente, passando para a página 71, Mesopotâmia. Agora vocês vão entender o significado da palavra Mesopotâmia, que é uma dessas regiões aqui, ó. Lembrando que, vou voltar aqui o mapa, ó. Essa aqui é a Mesopotâmia, tá? Isso aqui é o Egito, Mesopotâmia, civilização hindu e civilização chinesa. Agora nós vamos falar dessa aqui, ó, que é onde surgiu a escrita, nessa região aqui, tá? A Mesopotâmia. Essa aula já está com 12 minutos, eu vou fechar com Mesopotâmia, a definição, o termo Mesopotâmia. Então vamos lá, página 71, logo no começo, tá? Mesopotâmia é uma palavra de origem grega. Repetindo, Mesopotâmia é uma palavra de origem grega, que significa terra entre rios. Quais rios? Tigre e Eufrates. Ele se refere à região entre os rios Tigre e Eufrates e demonstra a importância dos cursos de água para as populações que ali viveram. Por ser uma região fértil de fácil acesso, atraiu muitos povos e foi palco de disputas entre eles. Muito bem. Como essa aula está programada para 15 minutos, esse é um tempo médio, e também mais do que isso iria saturar vocês, eu peço que vocês deem de novo, façam novamente uma leitura. Na verdade, desde o começo eu pedi que vocês lessem até a página 71, né? Então nós já estamos na página 71. Na página 72, eu vou pedir que vocês abram. Nessa parte aqui, ó, recapitulando, tá vendo? Página 72. Vocês não, ó, tem aqui na página anterior tem sumérios e acádios. Vamos esquecer isso aqui por enquanto. Na próxima aula eu retorno a eles. Mas vamos para a página 72 para vocês desenvolverem o exercício. Escrevam, botem o cabeçalho normal, como se estivessem em sala de aula, e escrevam o seguinte: exercícios do livro, página 72, recapitulando, capítulo 4. Questão número 3. Defina a localização da região conhecida como Mesopotâmia. Então, é simples, basta você vir aqui no texto que você vai responder. Também aproveito e deixo a seguinte sugestão. Diga também, aí já é uma outra questão, uma segunda questão, o significado da palavra Mesopotâmia. Então, além dessa questão número 3,
você vai criar uma questão número 4 com a pergunta: qual o significado da palavra Mesopotâmia? Tá? Porque aqui a primeira questão pede defina a localização da região conhecida como Mesopotâmia. Você vai dizer onde fica. E a outra questão você vai dizer o significado da palavra Mesopotâmia. Bem simples. Tá bom? Com isso nós encerramos a nossa aula. Eu vou postar no meu canal. E mais uma vez peço que vocês façam a sua inscrição para que eu possa ter uma ideia do quantitativo de alunos que estão acessando, porque muitos que estão inscritos no meu canal, muitos que eu falo assim, dos 17 inscritos, ali nem todos são alunos, tá? Então, por favor, façam a sua inscrição no canal, isso é bem simples. Não precisa curtir, eu só estou pedindo que você faça a sua inscrição. Isso é uma forma de comprovação também. Muito obrigado e cuidem-se.